Boa noite. Boa noite, Ieda. Boa noite, doutor Paulo Souza. Boa noite, doutora Débora. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui falar conosco. E eu gostaria hoje de falar que a gente está com uma convidada participante do canal Micromeio, a Ieda. Ela vai se apresentar daqui a pouco. A Ieda está lá em Tocantins e vai aqui participar com a gente hoje. E o doutor Paulo, a Júlia e o Marcos Vinícius não puderam estar presentes hoje com a gente, retornando no próximo Micromeio. Hoje, a gente finaliza a semana de palestras que a gente teve, com vários assuntos bastante relevantes, e hoje um assunto também tão relevante quanto todos os assuntos que a gente já abordou aqui, né? Meningite. Eu vou falar rapidinho, que eu quero que a Débora... Eu falo Débora, gente, porque a Débora é uma pessoa amiga. A Débora, eu aprendi muito com ela na microbiologia. Ela me ensinou bastante coisa. Eu tive o prazer, né, de trabalhar com ela. E foi muito bom esse encontro e aprender tanto com ela. Então, por isso que eu chamo Débora, eu vou falar assim, Débora, na intimidade, né? Eu quero que vocês aproveitem, vocês que estão entrando aqui conosco, vocês aproveitem, vocês perguntem. Ela sabe tudo de meningite, ela sabe mais do que meningite, ela sabe outras coisas também. A gente aproveita e pergunta tudo para ela. Então, eu vou já passar, só para lembrar, quem não me conhece, eu sou a Janaína, sou bióloga e sou idealizadora do projeto. Então, Ieda, fala um pouquinho de você. Sou biomédica do Palmas Tocantins, formada no CEUP Ubra, em 2016, especialista em microbiologia em 2018. Tem 6 anos que trabalho em bancada, né? Trabalhei 2 anos na microbiologia, aí afastei e agora estou de volta. E você que está sendo minha professora e a mãe na bancada agora esses dias, né? Está me ajudando bastante pelo canal, pelo grupo Micromeio, e eu te agradeço pela oportunidade. Você está me dando, me ajudando bastante. Imagina, seja bem-vindo e obrigada pela sua participação de sempre. Doutor Paulo? Obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. Então, hoje nós temos aí um tema super interessante, né? Que vai ser ministrado pela doutora Débora Ribeiro, que é o controle epidemiológico de Neisseria meningitidis através de métodos moleculares. A doutora Débora Ribeiro, ela é biomédica pela Federal do Rio de Janeiro, né, pela Unirio, ela é mestre em ciências pela UFRJ e doutora em vigilância sanitária pelo INCQS da Fiocruz. Doutora Débora, por favor, tenha a palavra. Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui e vamos ver se a gente consegue compartilhar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre a Neisseria meningitidis. É isso. Pode compartilhar, né? Já pode começar a apresentação. Bom, como o doutor Paulo já colocou, já apresentou, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o controle epidemiológico de Neisseria meningitidis por meio de técnicas moleculares. A Neisseria meningitidis, ela é uma bactéria da família Neisseriaceae que se apresenta como diplococcus gram-negativos. É uma bactéria aeróbia, imóvel e não esporulada. Ela é considerada um micro-organismo fastidioso e, justamente por isso, ela necessita de meio enriquecido para o seu crescimento no laboratório, né, para o seu crescimento in vitro, e de uma atmosfera específica e temperatura também adequada para o seu crescimento. O seu único hospedeiro é o homem e, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, acredita-se que de 5 a 10% da população albergue em algum momento ou por períodos prolongados a Neisseria meningitidis na sua cavidade do nasofaringe. E essa porcentagem ela pode ser aumentada em períodos epidêmicos. Do ponto de vista estrutural, a Neisseria meningitidis ou meningococcus, ela apresenta uma cápsula polissacarídica. E, de acordo com as diferenças antigênicas dessa cápsula polissacarídica, ela é, então, dividida em 12 diferentes sorogrupos.
sendo 6 deles, os sorogrupos A, B, C, W, Y e X, os mais invasivos e que são responsáveis por mais de 90% das epidemias em todo o mundo. Ela possui também proteínas de membrana externa, que são responsáveis pela classificação em sorotipos e sorossubtipos, que são as proteínas POR-A, POR-B e FET-A. De acordo com a Sociedade Europeia de Doença Meningocócica, está meio fora aqui, né? O slide não ficou muito bom aqui, mas dá para a gente ver. De acordo com essa Sociedade de Doença Meningocócica, a forma, né, a nomenclatura que é representada, então, nas ceremeningitides é através de uma letra, inicialmente, que vai caracterizar o sorogrupo de acordo com esse polissacarídeo da sua cápsula. Ela é dividida em subtipos, de acordo com regiões variáveis dessa proteína POR-A. E a sequência tipo, né, que é a FET-A, que normalmente não tem tanta importância assim na nomenclatura no dia a dia, né, na nossa prática laboratorial, vamos dizer assim, seria uma classificação, né, mais aprofundada. E a sequência tipo e o complexo clonal, que são conseguidos através da metodologia do MLST, que eu vou falar mais à frente. A doença meningocócica ela é uma doença invasiva, aguda, grave e de rápida evolução. Ela pode se apresentar como uma meningite meningocócica, que é a forma mais frequente da doença, mais comum, ou sob a forma de meningococcemia, que é a forma mais grave. E ela pode se apresentar ocorrer de forma isolada ou associada, ou seja, uma meningite meningocócica juntamente com uma meningococcemia, né? Ocasionando, então, um caso mais grave, né, da doença. Ela pode causar dano cerebral grave e ela é fatal em 50% dos casos quando não tratada. E mesmo quando o diagnóstico precoce ele é feito, né, de forma correta e a medicação, o tratamento é iniciado, mesmo assim, 5 a 10% dos pacientes acometidos pela doença meningocócica vão a óbito 24 a 48 horas após o início dos sintomas. Então, é uma doença muito grave e com uma evolução muito rápida, né? Então, ela precisa ser rapidamente, né, identificada e o tratamento, obviamente, iniciado os sintomas da doença meningocócica, né? Os principais sintomas, os mais conhecidos, né? Febre alta, dor de cabeça, fotofobia, falta de apetite, vômitos, prostração, rigidez de nuca, confusão mental e coma. E, por vezes, também é comum aparecer petequias, né? No indivíduo acometido. A transmissão ela acontece através do contato direto com secreções da pessoa infectada, assintomática, ou a pessoa colonizada, né? A pessoa que está colonizada. O desenvolvimento da doença meningocócica ela ocorre quando esse paciente, essa pessoa que está colonizada com o meningococo na cavidade nasal, esse meningococo ele consegue, então, ele atravessa o epitélio do nasofaringe e cai na circulação sanguínea, podendo, então, causar a septicemia, né, ou a meningococcemia. E ele pode também, a partir da corrente sanguínea, chegar até atravessar a barreira hematoencefálica e causar, então, a infecção das meninges, e, no caso, a meningite meningocócica. O período de incubação, ele normalmente ocorre entre 3 a 4 dias, podendo variar de 2 a 10. E é uma doença que acomete todas as faixas etárias, sendo que 30% dos casos ocorrem em menores de 5 anos, sendo os maiores coeficientes da doença os lactentes. E nos surtos e epidemias, observa-se um aumento das taxas entre adolescentes e adultos jovens. Portanto, essa doença é um problema de saúde mundial. Aqui, para vocês visualizarem o panorama de acordo com a última atualização, o último levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde, em 2019,
foi a última atualização que foi feita, da distribuição dos sorogrupos e complexos clonais de Neisseria meningitidis em todo o mundo. Então, como vocês podem observar, é uma doença que realmente acomete todo o mundo, realmente é um problema de saúde mundial, e sendo que aqui na América do Sul, especificamente no Brasil, os sorogrupos B, com os complexos clonais, principalmente os complexos clonais 32 e 41, o sorogrupo C com os complexos clonais 11 e 103, e o sorogrupo W também com o complexo clonal 11, são os sorogrupos mais prevalentes aqui no nosso país. A título de curiosidade, nós temos aqui essa área aqui que é conhecida como Cinturão Africano da Meningite, que é uma área que vai do Senegal até a Etiópia, que é uma área que ela tem a incidência da meningite lá, eles sofrem muito com essa questão dessa doença, e a incidência lá pode chegar até 1.000 casos por 100 mil habitantes, dando em média 30 mil casos por ano. Então, nessa região da África, que é conhecida como Cinturão da Meningite, eles sofrem muito com essa doença, né? Eles têm surtos recorrentes durante todo o ano. Essa doença ela foi descrita em 1805, após um surto em Genebra. No entanto, a Neisseria meningitidis ela só foi realmente identificada como agente etiológico da doença meningocócica em 1887. Em 1909, ocorreram epidemias no continente africano, né, sendo, como eu falei, né, os maiores e mais recorrentes surtos nessa área da África subsaariana. Ocorreram grandes surtos, durante as duas guerras mundiais. Na Ásia, ocorreram grandes epidemias nos últimos anos, e Europa e Américas também. Aqui no Brasil, ocorreram algumas epidemias de meningite também, principalmente nos anos de 1923 e 1945, mas nenhum desses dois casos superou o que aconteceu no período de 1971 a 1974, que foi justamente o período em que nós vivíamos no período militar, e que na época, né, era aquela época onde se vivia, né, acreditava-se que a gente estava vivendo, o Brasil estava no auge econômico, né, o milagre do auge econômico, e revelar para a população que estava acontecendo um surto de meningite estava fora de questão. Então, justamente devido a essa demora das autoridades competentes em ouvir os profissionais de saúde, né, para tomarem as medidas cabíveis para a contenção do surto, o que foi feito foi tentar abafar e esconder da população. E, com isso, o Brasil foi inicialmente acometido por um surto pelo sorogrupo C, em abril de 1971, e antes mesmo que esse surto pelo sorogrupo C terminasse, em maio de 1974, nós enfrentamos um outro surto, agora, aí nesse momento, pelo sorogrupo A, que ainda possui um potencial epidêmico maior do que o sorogrupo C. Então, essa junção, o Brasil ele foi acometido simultaneamente por 2 sorogrupos de meningococo simultaneamente, e isso fez com que nós vivêssemos uma epidemia sem precedentes na história, onde até hoje o número de infectados e o número de óbitos permanecem imprecisos. Estima-se a proporção de 200 casos por 100 mil habitantes, algo que assemelha-se ao que é visto somente lá no cinturão da meningite, que engloba em torno de 15 países, né? E somente, então, em 1974, quando a situação já estava completamente fora de controle, já eram registrados 67 mil casos em pelo menos 7 estados do Brasil, sendo 40 mil desses casos somente em São Paulo. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que acomodava tinha 300 leitos disponíveis, ele chegou a internar 1.200 pacientes com meningite, né? Então, isso foi realmente, esse período foi o período considerado a maior epidemia de meningite meningocócica da história do Brasil. E somente a partir desse momento, né, que não tinha mais como esconder da população o que estava acontecendo, os hospitais estavam completamente lotados, e a verdade veio à tona e, obviamente, causando um grande impacto e pânico na população. E somente a partir desse momento é que
as autoridades competentes, né, resolveram, então, adotar as medidas sanitárias de isolamento, higienização, proibição de contato, fechamento de escolas. Os Jogos Pan-Americanos de 1975, que estavam marcados para acontecer em São Paulo, foram transferidos para a Cidade do México. Então, assim, eu achei interessante colocar isso só para a gente fazer um paralelo, né, de que parece algo que a gente viveu há pouco tempo, né? Então, assim, a história se repete e a gente não é como se a gente não aprendesse o dever de casa, né? A lição, né? Quando eu estudei, né, e aprendi sobre isso, eu realmente fiquei bastante chocada porque eu vi em artigos, até por conta da epidemia, né, da pandemia de Covid que nós vivemos, buscando esse relato do que aconteceu lá atrás na história e fazendo esse comparativo, né, com o que vivemos tão recentemente. E aí, por conta disso tudo, em 1974, somente em 1974, então, que o governo decidiu então fechar um acordo com o Instituto Pasteur para a produção de 80 bilhões de doses de vacina contra a meningite. Na época, inclusive, o Instituto Pasteur teve que construir uma nova fábrica porque ele não dava conta, não dava conta de produzir uma quantidade tão grande de vacina. E aí, em 1975, deu-se início uma campanha nacional de vacinação contra a meningite meningocócica, e a partir desse momento, né, então, o governo começou a realizar a divulgação dos números da doença para ver se estimulava a população a ir até os postos de vacinação, né? E somente após uma extensa campanha de vacinação é que conseguiu-se deter o avanço dessa epidemia. E, mesmo assim, ainda passaram-se 24 meses para que essa epidemia fosse totalmente controlada. E aí, por conta disso, em 1976, foi fechado um acordo entre a Fiocruz e o Instituto Merrier para a transferência de tecnologia para a fábrica de vacinas de Biomanguinhos, na Fiocruz, e que até hoje produz a vacina meningocócica A e C. Isso aqui, o que eu coloquei, só a título de curiosidade, depois, se alguém quiser, esse breve histórico, né, que eu coloquei aqui, eles estão descritos nessas referências que eu coloquei aqui. E atualmente, né, como que a gente vive, né? A doença meningocócica no Brasil ela é uma doença endêmica com surtos esporádicos, sendo a Neisseria meningitidis o principal agente etiológico da meningite bacteriana, que podem ser causadas por outros agentes, sendo a Neisseria meningitidis o principal e com maior poder epidêmico, né? A taxa de incidência média da doença atualmente ela é inferior a um caso por 100 mil habitantes por ano, porém com uma taxa de mortalidade média em torno de 20%, podendo chegar a 50%. É uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, todo e qualquer caso suspeito ele deve ser notificado nas primeiras 24 horas, e é de responsabilidade do profissional de saúde, seja do sistema público ou privado, né? Não só o médico, o enfermeiro ou quem tiver, né, o agente de saúde, quem tiver à frente, notificar esse caso suspeito ao sistema de notificação de agravos, que é o SINAM. E de acordo, né, com a última atualização que foi feita em janeiro de 2023 pelo Ministério da Saúde, nesse site, né, que eu falei que é desse sistema de notificação de agravos, o número de casos e distribuição de sorogrupos no Brasil. De 2010 a 2020, foram notificados 18.288 casos, dando uma média de 1.800 casos por ano, sendo que aqui ficou bem... saiu, né, da formatação, mas a gente pode observar aqui que, dentre os sorogrupos envolvidos, está o sorogrupo C, com em torno de 70% dos casos, que é o sorogrupo C, durante esses 10 anos, né, o acumulado dos 10 anos. O sorogrupo B, com o complexo clonal 32, com 20% dos casos. E, em menor quantidade, o sorogrupo Y e o sorogrupo W. E uma coisa que eu fiz questão de ressaltar aqui é que, todos esses casos relatados, apenas 46% desses casos notificados, eles possuem a identificação do sorogrupo nesse site, porque quando a gente vai lá
para fazer essa busca ativa, né, do número de casos notificados, a gente vê que tem casos notificados de meningite, mas mais da metade desses casos eles não chegam à identificação do sorogrupo. E a gente vai ver, à medida que a gente for conversando, a importância de chegar ao sorogrupo, né? Não basta só a gente ver lá o coco gram-negativo, dizer que é uma Neisseria meningitidis e o exame acabou. Isso, a gente precisa ir além. E, assim, isso não, aqui é um acumulado dos últimos 10 anos, 2010 a 2020, mas ainda em 2021, apenas 29% dos casos notificados chegaram a nível de sorogrupo e em 2022, apenas 42%. Então, mais da metade dos casos não chega à identificação final, ou menos a nível de sorogrupo. Doutora Débora, desculpa interromper. Sim. Eu tenho uma questão que é pertinente para o que você está falando. Por exemplo, a gente sabe que os laboratórios de referência, né? Aí nós temos a Fiocruz, aqui em São Paulo nós temos o Adolfo Lutz. No caso em que um laboratório que não tenha métodos moleculares, ele isole uma Neisseria meningitidis, a gente é obrigado a mandar lá para os laboratórios de referência para fazer o sonotipo, né, ou não? Como é que funciona isso, você sabe? Pois é, assim, eu não sei dizer exatamente como funciona o trâmite, mas o que deve ser feito é encaminhar essa amostra para um laboratório de referência, para o LACEN do seu estado, mas é importante fazer esse encaminhamento, não parar ali naquela identificação da espécie, e sim prosseguir se o seu laboratório, o laboratório que você trabalha, ele não tem suporte, ele não tem condições de prosseguir com a identificação, deve sim enviar para um laboratório de referência, para os LACENs, né, na maioria dos estados, aqui também tem a Fiocruz, São Paulo, Adolfo Lutz, mas é importante que dar prosseguimento a essa identificação, não simplesmente parar lá na identificação do gênero e da espécie. Porque alguns profissionais acham que não, eu já notifiquei, está tudo certo. Não, tem que mandar a cepa para que seja identificada. Isso aí Sim, exatamente, porque aí quando a gente vai lá para verificar esses dados notificados, a gente vê que está faltando subnotificado, informação. Eles estão subnotificados, pois é, não estão identificados corretamente, né, até o final. E aí eu coloquei esse gráfico aqui para a gente observar também a evolução da doença, né, meningocócica, que a partir de 2007 foi quando começou esse registro, né? A partir de 2007 nós temos esses registros no SINAM, e aí a partir de 2005 o sorogrupo C subiu muito, né? Começou a crescer muito o número de casos, e em 2010, que já estava lá em cima o número de casos, então foi que o Programa Nacional de Imunização ele instituiu a vacinação contra o sorogrupo C. E aí a gente observa essa queda drástica aqui do número de casos, né, após a vacinação contra o sorogrupo C. Né, teve uma queda boa. Esse aqui é o sorogrupo B, que está ali sempre meio que concorrendo com o sorogrupo C. E aí, a partir daqui, de 2019, ainda tem essa queda, mas a gente observa aqui, que é um outro dado importante, que no período de 2020 a 2021 houve uma redução considerável do número de casos. Isso é atribuído também às medidas de contenção por conta da Covid, visto que essa também é uma doença, né, de contágio respiratório, né, contato respiratório, e também influenciou aqui, nós verificamos que houve uma queda brusca, né, uma queda considerável nesse período de 2020 a 2021 por conta das medidas da Covid. Só que aí a gente observa aqui que a partir de 2021, 2022, esse gráfico aqui começa, essa linhazinha aqui já está subindo novamente, né? Então aí mostrando, né, o crescimento do número de casos da doença novamente. E não só o sorogrupo C, como o sorogrupo B também. Nos slides que eu mostrei anteriormente, a gente via que o sorogrupo C, ele, na maioria das vezes, nos últimos 10 anos, né, no acumulado dos 10 anos, ele tem uma prevalência acima de 70%, né, uma diferença muito grande entre o sorogrupo C e o sorogrupo B. Mas, muito provavelmente, por conta da vacinação também, nós observamos que nos últimos anos a gente está observando uma diminuição da prevalência do sorogrupo C, e a gente observa que o sorogrupo B está começando a aumentar,
Então, essa diferença entre o sorogrupo C e o sorogrupo B já não é tão grande ou tão visível quanto era, né, quando a gente faz o acumulado dos últimos anos, já dos últimos 10 anos. E é algo também para a gente ficar atento e se preocupar, a gente vai falar isso mais à frente. Em relação à prevenção, a vacinação ela é considerada a melhor forma de prevenção contra a doença, e atualmente existem vacinas disponíveis contra os principais sorogrupos que causam a doença. Existem as vacinas polissacarídicas, que têm a bivalente A e C, trivalente A, C e W, e as tetravalentes A, C, W e Y. Essas vacinas polissacarídicas, elas produzem uma memória imunológica por um período curto de tempo, por um período menor, justamente porque elas só têm o polissacarídeo da Neisseria meningitidis. E logo depois nós temos também, né, surgiram as vacinas polissacarídicas conjugadas, que seriam o quê? As vacinas polissacarídicas, né, conjugadas com uma proteína, que normalmente é o toxoide tetânico ou o toxoide difterico, que foi feita essa conjugação justamente para aumentar a imunogenicidade da vacina. E elas existem sobre as formas monovalente, A ou C, e tetravalente, A, C, W e Y. Diferentemente das vacinas polissacarídicas, essas vacinas polissacarídicas conjugadas, elas promovem uma memória imunológica, elas são eficazes em crianças em maiores de 2 anos de idade, elas atuam em colonizados, elas são capazes de interromper a transmissão e produzem também a imunidade de rebanho. E elas estão disponíveis atualmente no Programa Nacional de Imunização, a MEN-C, que eu falei anteriormente, né, que entrou em 2010 no Programa Nacional de Imunização, e em 2020 também entrou agora a vacina tetravalente ACW e Y, que está sendo dada para adolescentes entre 11 e 14 anos. Apesar do sucesso dessas vacinas polissacarídicas, né, normalmente é uma outra curiosidade, as vacinas polissacarídicas elas costumam ser usadas em surtos, né, elas são vacinas mais baratas do que as vacinas polissacarídicas conjugadas, elas ainda continuam sendo usadas principalmente em países mais pobres, principalmente aquela área lá da África que eu falei, que sofre muito, né, com epidemias e surtos recorrentes, e ela é muito utilizada para interromper surtos. E as polissacarídicas conjugadas, não só para contenção de surtos, mas também para prevenção, né? Já que ela é capaz de promover uma memória imunológica duradoura, já que ela ativa, né, as células T lá e consegue fazer uma resposta, a gente consegue ter uma resposta imunológica mais duradoura. Mas, apesar do sucesso dessas vacinas polissacarídicas, para o sorogrupo B, não é possível a vacina polissacarídica. Por quê? Porque na composição da cápsula desse sorogrupo B, ele tem o polissacarídeo B, e que ele apresenta na sua estrutura o ácido alfa-28N-acetilneuramínico, que ele tem uma estrutura homóloga aos ácidos siálicos presentes nas células nervosas do tecido neural humano. E aí, a utilização de uma vacina polissacarídica contra o sorogrupo B, ela poderia gerar um mimetismo antigênico ou mesmo desencadear doenças autoimunes. Por quê? Né? Já que nós temos esse ácido aqui que está no sorogrupo B na cápsula, ele tem uma estrutura homóloga aos nossos ácidos siálicos do tecido das células nervosas. Ao administrar, ao tomar uma vacina dessa, né, o nosso organismo ele pode, ou com o mimetismo antigênico, ele achar que não reconhecer e não acontecer nada, ou ele pode sim reconhecer como estranho e tentar combater, né? E, por outro lado, ele também pode gerar uma doença autoimune, porque nós temos essa estrutura semelhante nas nossas células, e aí poderia gerar um dano muito maior. Então, no caso da vacina para o sorogrupo B, elas não podem ser as vacinas polissacarídicas como foi feita para os outros sorogrupos. Então, no caso da vacina contra o sorogrupo B, foi então desenvolvida uma vacina de acordo com foi descrito por Rappuoli em 2000 uma metodologia de vacinologia reversa.
e que, diferente da metodologia que é tradicional para confecção de novas vacinas, a vacinologia reversa, ao invés dela começar lá com aqueles estudos nos laboratórios, né, testando alvos vacinais, fazendo teste em modelos animais, né, que demora de 10 a 15 anos até realmente poder começar os testes em seres humanos e desenvolver a vacina para ser liberada para a população. Na vacinologia reversa, é tudo feito via computador, via informática. Então, através do conhecimento da sequência de nucleotídeos, né, a gente procura, então, vai buscar esses alvos vacinais, são feitos testes no computador e, de uma forma mais rápida, entre 1 a 2 anos, você já pode, então, começar os testes em modelos animais e tem uma vacina mais rápida, né? Então, dessa forma, em 2014, usando essa metodologia, foi, então, conseguimos, então, chegar, né, à produção de uma vacina baseada em proteínas, que aí, no caso do sorogrupo B, não é uma vacina polissacarídica, é uma vacina proteica, utilizando proteínas da membrana externa, que também possuem esse potencial de imunogenicidade, né, de gerar uma resposta imune no vacinado. Só que, infelizmente, essa vacina ela não está disponível na rede pública e, a título de curiosidade, né, cada dose dessa vacina custa, em média, atualmente, entre R$600 a R$800 cada dose. E, se eu não me engano, são 2 doses dessa vacina. E, como eu falei antes, né, eu mostrei, por isso eu fiz questão de mostrar, né, que a gente tem agora na rede pública a vacina CWY, mas a gente está vendo que o sorogrupo C, o sorogrupo B, está voltando a crescer. Então, assim, infelizmente, essa vacina contra o sorogrupo B não está disponível na rede pública e nem todo mundo tem condições de comprar, né, de tomar uma vacina com um valor tão alto desse, né? Então, é uma sorogrupo específicas. Então, não adianta você ter uma vacina contra o sorogrupo C se está havendo um surto do sorogrupo B. Você não está protegido contra o sorogrupo B, você só está protegido contra o sorogrupo C. Então, é importante a gente tomar esse cuidado e ficar atento, né, a essas questões também. O tratamento, ele é feito, né, com antibióticos e deve ser iniciado o mais rápido possível, preferencialmente antes da punção, preferencialmente após a punção lombar e a coleta de sangue. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Dependendo do local, é uma doença de rápida evolução e, infelizmente, nem sempre dá tempo de aguardar. Às vezes, aquela equipe que colhe o líquor não está no hospital, vem de outro lugar, né? Então, a gente sabe que essa dinâmica nem sempre é possível. Então, nem sempre dá para esperar, não pode esperar, e acaba iniciando o tratamento mesmo sem a coleta, e a coleta acaba sendo feita após a administração do medicamento, né? Mas aí não tem jeito, a gente tem que avaliar todas essas questões. A quimioprofilaxia, ela apesar dela não garantir um efeito protetor absoluto, ela é ainda utilizada de forma eficaz para prevenir os casos secundários de doença meningocócica, né, de meningite, que são aqueles casos de comunicantes, né, comunicantes próximos, pessoas que vivem no mesmo domicílio, compartilham o mesmo dormitório, contactantes de creche, ou pessoas que tiveram contato direto com secreção do indivíduo, né, infectado, do indivíduo doente. Normalmente é feito com a rifampicina. Bom, finalmente chegamos no diagnóstico. O diagnóstico ele pode ser clínico, baseado nos sinais e sintomas característicos que eu já falei anteriormente, né? Febre, rigidez de nuca, fotofobia, confusão mental. Só que nem sempre esses sintomas estão presentes. E mesmo quando presentes, eles podem ser confundidos com outros agentes de meningite. Então, por conta disso, há necessidade do diagnóstico laboratorial. Então, dentro do diagnóstico laboratorial, tem o diagnóstico citológico, bioquímico e bacteriológico. O citológico, né, através da diferenciação das células no líquor, bioquímico, através da dosagem, né, de proteínas,
e glicose. No entanto, esses resultados eles podem ser utilizados, eles não traduzem o processo infeccioso, né? Eles, na verdade, eles vão nos falar sobre a intensidade do processo infeccioso, eles vão orientar a clínica, mas eles não podem ser utilizados para o diagnóstico final, que possui baixa especificidade, né? Então, no caso das meningites bacterianas, a gente precisa, sim, do diagnóstico bacteriológico. E aí, o que seria o diagnóstico bacteriológico, né? A bacterioscopia, através da coloração pelo método de Gram, onde nós vamos observar os diplococos gram-negativos intra- e extracelulares, e que quem é de laboratório, né, quem está na rotina do dia a dia, sabe que não é tão simples assim. Quem está lá na bancada, né, e recebe um líquor, às vezes, né, no meio da noite, no meio da madrugada, ou a hora que for, nem sempre a gente tem a imagem bonita do livro. Na verdade, na maioria das vezes, nós não temos. E aí sempre bate aquela dúvida, né? Isso aqui é um diplococo gram-negativo, é um diplococo gram-positivo, é um pneumo, é uma neisseria, né? E a gente fica naquela aflição, e o pessoal do hospital ligando, o médico ligando, e é realmente muito difícil, né? Às vezes as pessoas acham que o gram é muito fácil, e o gram não tem nada de fácil, o gram é muito difícil, especialmente quando a gente esbarra numa situação dessa, e que o médico precisa ali de uma resposta rápida do laboratório para ele saber qual é a conduta, né? O que ele vai fazer com aquele paciente. E aí, a primeira etapa é essa questão da bacterioscopia, a cultura, utilizando meios enriquecidos, temperatura, né, em torno de 35 a 37 graus, com a atmosfera de 5% de CO2, visto que é um micro-organismo fastidioso. E a gente espera, após 24, ou às vezes até 48 horas, o crescimento de colônias, né, colônias pequenas, convexas, brilhantes, e que, na verdade, essa cultura ela serve para que a gente possa fazer a identificação do micro-organismo, né, e com as etapas posteriores de, mais uma vez, a confirmação pelo método de Gram, catalase, oxidase, né, e, às vezes, verificação, né, da utilização de açúcares, de alguns açúcares. Só que isso tudo pode levar até 36 ou 48 horas, né? Então, é um diagnóstico que possui uma sensibilidade limitada, e especialmente quando a antibiótico terapia é iniciada antes da coleta do material clínico, que já vai interferir no resultado, né? Então, tem toda a questão, né, da antibiótico terapia, o transporte, o tempo que vai demorar para chegar no laboratório. Então, tudo isso vai impactar diretamente no resultado do laboratório. E, infelizmente, por conta de todas essas limitações, menos de 35% dos casos são diagnosticados pelos métodos convencionais. Como alternativa, tem um método, né, um kit, que são os kits comerciais, que utilizam a aglutinação pelo látex, né, que vai pesquisar o antígeno bacteriano em líquor, soro ou outros fluidos biológicos. Essa metodologia nada mais é do que são partículas de látex sensibilizadas com antígenos específicos. Porém, essa metodologia ela pode também dar falso positivo, especialmente em indivíduos portadores de fator reumatoide, ou também dar reação cruzada com outros agentes. Então, também não é uma metodologia muito confiável para a gente usar na rotina. Então, justamente por conta de todas essas limitações, vem se tentando cada vez mais a utilização de métodos que não dependam de cultivo, visto que o cultivo ele tem todas essas limitações, né? Tem o micro-organismo que é fastidioso, transporte, questão da antibiótico terapia antes da coleta do material. Então, nós estamos cada vez mais tentando suprir essas limitações através do uso dos métodos moleculares. E, dentre os métodos moleculares mais utilizados, pode ser o PCR, que é a reação da polimerase em cadeia, o PCR convencional, ou o qPCR, que seria o PCR em tempo real, de regiões específicas e conservadas desse micro-organismo. Normalmente, para diagnóstico, a gente utiliza o PCR dessa região, desse gene, NSPA, que ele apresenta 481 pares de base, que aqui é só para ilustrar, né, num gel de eletroforese, que no caso seria um PCR convencional,
para a identificação da espécie. O sorogrupo ele também pode ser identificado através do PCR desse gene, CA que ele vai também definir entre os principais sorogrupos que comumente aparecem, né, nas infecções, os subtipos que eles são determinados pela proteína PORA e o complexo clonal que ele é determinado somente pela essa metodologia que é o multilocus sequence typing. Na verdade, na prática, né, no dia a dia, o que é mais importante para a gente, né, é saber a espécie, o diagnóstico, né, uma Neisseria meningitidis, e, como eu falei, o sorogrupo e, se a gente puder ainda avançar, o complexo clonal, que normalmente ele tá atrelado ao sorogrupo. Essa metodologia do multilocus sequence typing é uma metodologia de tipificação molecular. Ela foi descrita por Maiden e colaboradores em 1998 e ela foi baseada na metodologia já existente, que era o multilocus enzyme eletroforese. A vantagem dessa metodologia é que ela é uma metodologia que ela faz o sequenciamento, o sequenciamento de 7 genes constitutivos, que são genes que codificam funções essenciais ou proteínas metabólicas, e ele tem um banco de dados. Então, a metodologia anterior, que era o MLEE, ele era uma metodologia mais subjetiva, que a gente tinha que correr um gel e ficar observando o tamanho das bandas para numerar, e já nessa metodologia ela tem um banco de dados, que ele é acessível, é público, e através do sequenciamento desses 7 genes, no caso de Neisseria, né, que são esses genes ABC, ADK, ARO, ARO-E, FUNC, GDH, PDHC e PGM. E aí, de acordo com a sequência de nucleotídeos para cada gene, ele vai, então, dar um número para esse alelo, né? Cada alelo vai ter uma sequência específica. E aí, só para exemplificar, por exemplo, uma amostra 1 que apresente esse perfil alélico. É sempre nessa ordem, tá? Esse banco de dados, quando você faz o sequenciamento, você vai lá, você vê a sua sequência e você submete essa sua sequência a esse banco de dados. E aí, de acordo com os dados, com os resultados que você coloca nesse banco de dados, que você abastece, ele vai analisar e ele vai dizer para você qual é a sequência tipo e se ela está organizada, se tem um complexo clonal específico. E aí, no caso, essa daqui, uma sequência, por exemplo, uma amostra, por exemplo, do laboratório que você sequenciou e você achou que para o gene ABC ele tem o alelo 8, para o ADK é o 4, o ARO 6, o FUN 17, GDH5, PDH18 e o PGM2. E aí, quando você submete esse perfil alélico aqui nesse banco de dados, ele vai te dizer que essa amostra pertence à sequência tipo 103, que está atrelada ao complexo clonal ST103. Por exemplo, uma outra amostra que tem um perfil alélico bem parecido com a amostra 1, com a diferença apenas nesse alelo do ABC, por exemplo, ao invés de 8, é 276, e aqui, por exemplo, no lugar do ARO é 6, ele tem o 9. Quando você submete nesse banco de dados, ele vai te dar uma outra sequência tipo, porque ela tem o perfil alélico diferente dessa primeira. E, da mesma forma, essa terceira aqui, que ao invés de 2 diferenças, ela tem 3 diferenças em relação à primeira. Ela vai ser numerada com uma outra sequência tipo, ela vai ter um outro número. Mas reparem, todas elas pertencem ao complexo clonal ST103. Por quê? No caso de Neisseria meningitidis, considera-se até 3 diferenças. Quando você ainda tem 4 alelos semelhantes ao ST central, que é considerado a sequência tipo, você continua fazendo parte daquele grande grupo. Então, apesar de serem 3 sequências, existirem aqui, no caso, 3 sequências tipo distintas, todas elas pertencem ao complexo clonal 103, que está relacionado ao sorogrupo C. Tá? Ele é um pouquinho confuso, eu quis botar só a título de curiosidade, mas assim, é uma metodologia muito boa,
No entanto, ela não é uma metodologia acessível, é um método laborioso, demorado, alto custo, tanto dos reagentes quanto do equipamento. Você tem que ter um sequenciador no seu laboratório, os reagentes são bem caros, e imagina, às vezes sequenciar um gene já é difícil, imagina você sequenciar 7 genes, né? Então ele também é demorado, e a gente não está conseguindo, às vezes não consegue nem chegar na identificação no laboratório, imagina, né, chegar a esse tipo de metodologia, realmente é mais difícil. E é justamente por isso, lá no nosso laboratório, nós resolvemos testar essa metodologia, que é a metodologia do PCR em tempo real, seguida de uma análise de High Resolution Melting, que é o HRM, que é um método de análise pós-PCR, que utiliza uma curva de dissociação de alta resolução, que permite identificar variações em sequências de ácidos nucleicos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Aqueles genes lá que eu falei agora há pouco, os genes do MLST, que são utilizados para fazer a determinação dessas sequências tipo, cada modificaçãozinha, cada alelo, né, cada númerozinho daquele alelo, ele tem uma mutação pontual, ou um SNP, em uma determinada sequência lá do gene. E aí, cada mutaçãozinha dessa, ela vai gerar um alelo diferente. E essa metodologia ela é muito boa justamente para detectar essas mutações pontuais ou assinaturas genéticas, que a gente chama. Quando eu pego lá o gene, né, do ST central, da sequência tipo, e eu vou observar a sequência de nucleotídeos daquele gene, quando eu vejo um alelo 1, alelo 2, cada alelo vai ter uma mudançazinha em alguma região daquele gene. E aí é justamente isso que a gente chama de assinatura genética. Eu vou identificar dentro daquele fragmento, dentro daquele pedaço, aonde tem essas ilhazinhas, essas pequenas mutações, e eu vou utilizar essa metodologia para tentar identificar. E qual é o fundamento dessa metodologia? É feito a amplificação PCR, um PCR normal, né, a reação da polimerase em cadeia, e após a amplificação lá do seu produto do PCR, a gente, então, complementa com essa etapa do HRM, que é o quê? Nada mais é do que, ao final da PCR, nós vamos aumentar, nós vamos fazer a rampa, né, que a gente chama de rampa. Você vai aumentar a temperatura lá no seu termociclador, que a gente vai fazer com o quê? Né? A gente vai aumentar a temperatura e a gente vai fazer as fitas, a dupla fita do DNA que a gente está analisando, ela vai se abrir, certo? A gente aumenta a temperatura, elas vão se abrir. E eu aumento a temperatura, ela abre toda, e depois eu começo a descer a temperatura e, obviamente, elas vão se anelar novamente. E, justamente nesse momento que começa a anelar, a gente pega justamente a temperatura de melting, que é o que a gente espera nessa metodologia, é justamente o momento em que eu tenho exatamente 50% do meu DNA dupla fita e 50% do meu DNA fita simples. E aí como a gente consegue ver isso? Né? E nesse momento, o equipamento ele vai registrar essa temperatura, em que eu tenho 50% do DNA fita simples e 50% do DNA fita dupla. E cada amostra, cada teste realizado, cada sequência analisada, ela vai ter uma temperatura de melting distinta. Porque sequências distintas, elas vão produzir temperaturas de melting distintas. Por quê? Imagine uma sequência de DNA, uma sequência de DNA aqui, por exemplo, quando eu tenho uma ligação citosina-guanina com 3 pontes, certo? De hidrogênio, e uma ligação timina-adenina. Aonde a gente vai precisar de mais energia para abrir essa fita, né? Então, vai ser aonde? Aqui, onde eu tenho a citosina e guanina. Então, de acordo com a sequência de nucleotídeos que eu tenho naquela determinada amostra, eu vou ter uma temperatura de melting distinta. Então, esse é o fundamento dessa metodologia que a gente tentou usar no laboratório, que foi a minha tese de doutorado, né, com a orientação do doutor Ivano, e que a gente foi justamente testar isso. E aí nós conseguimos, né, depois de 4 anos, a gente conseguiu, ao final do meu doutorado, a gente conseguiu publicar esse artigo, né, no Journal of Microbiological Methods, justamente descrevendo e propondo essa metodologia. Justamente por ser uma metodologia
mais simples, mais rápida e muito mais barata quando comparada com o MLST, que a gente tem que sequenciar 7 genes e que é muito mais demorado e muito mais caro. E aí, o que a gente fez? Né? Inicialmente, através desse banco de dados do MLST, que é, como eu falei, né, que é disponível na internet, é um banco de dados livre, e lá a gente pode, lá eles disponibilizam, né, os 7 genes, que são os genes que são analisados para fazer a tipificação desse micro-organismo, e para cada sequência tipo que eles colocam, né, como aquela sequência central, foi definido o perfil alélico. Então, toda vez que eu tiver uma amostra com esse perfil alélico aqui, sempre nessa ordem desse jeitinho aqui, ele vai ser, então, identificado como uma ST103 ou complexo clonal 103. Quando eu tenho esse perfil alélico aqui, ST11, e da mesma forma para o 32 e para o 41. Lembrando que, dentro desse gênero Neisseria, são aceitas até 3 diferenças nesse perfil alélico aqui. Porque ele vai mudar o ST, vai ser outro número, né, outra sequência tipo, mas e se ele ainda tiver pelo menos 4 alelos idênticos ao ST central, ele vai ser agrupado ao complexo clonal daquele ST central. E a importância disso é que esses STs aqui, esses complexos clonais, eles estão relacionados ao sorogrupo. Então, aqui no Brasil, os complexos clonais que circulam aqui no país são justamente esses 4. São o complexo clonal 103, o complexo clonal 11, do sorogrupo C, e o complexo clonal 32 e o complexo clonal 41, do sorogrupo B. Então, nós conseguimos, então, identificamos, né, verificamos essas sequências. A partir dessas sequências, nós identificamos as assinaturas genéticas de cada complexo clonal, né, de cada alelo correspondente a cada complexo clonal. A partir daí, nós desenhamos os primers específicos para cada região, onde a gente quer detectar essa assinatura genética, que vai me levar ao complexo clonal. E, a partir daí, nós fizemos, né, a reação do PCR, é uma reação de PCR normal, só que é um PCR em tempo real. E aí a gente observa, né, o gráfico de amplificação, isso aqui é só para exemplificar. E depois da amplificação, a gente observa isso aqui, que é justamente a etapa do HRM, que é justamente o período em que a temperatura está subindo. E aí, nesse momento aqui, no pico aqui dessa curva, nós observamos que é a temperatura de melting, que é justamente aquele momento em que eu tenho 50% do DNA fita simples, 50% do DNA fita dupla. E para cada alelo de cada complexo clonal, nós conseguimos determinar exatamente qual seria a temperatura de melting específica para aquele alelo. E aí, isso aqui é só para exemplificar os gráficos, né, que nós conseguimos nos testes que nós fizemos. E aqui é mais ou menos como aparece o resultado, né, no equipamento. Lá no laboratório nós temos o QuantStudio 7, e aqui é só para exemplificar. Aqui nós temos, por exemplo, né, aqui seria o teste que eu fiz para o alelo aro 5, e aí eu utilizei em duplicata um controle, aro 5, aro 5, e aí ele me deu a temperatura de melting aqui, um de 83,499 graus Celsius e o outro 83.500 graus. Né? Essa é a temperatura de melting da minha referência. E todas essas outras aqui, as de cima, são as amostras que eu estava testando para verificar quais seriam as temperaturas de melting de cada amostra. E aí o aparelho ele vai analisar todas as amostras de acordo com essa minha referência. Só que ele verifica não só a temperatura de melting, mas também o formato da curva. E com esses 2 dados, tanto em relação à temperatura de melting quanto o formato da curva, ele mesmo identifica, você vê todas essas amostras aqui de cima, de acordo com a temperatura de melting que foi detectada, o equipamento ele já me diz que todas elas ele nomeou de aro 5, baseado na minha referência, no meu controle, que era o aro 5, que eu dei para ele. E as outras amostras que divergiam, a temperatura era diferente, aqui a maioria tudo 83, alguma coisa, né? 83,
4,1,5, aqui já está na casa lá do 82, alguma coisa. E ele coloca como uma variante, ou seja, ele viu que essas amostras aqui não possuem a mesma assinatura de Melton, a mesma assinatura genética ou a mesma temperatura de Melton do que a amostra que eu utilizei como referência. E é isso nós fizemos para cada alelo de cada complexo clonal dos 7 genes que são... na verdade, a gente testou 6 genes, e aí nós conseguimos, com esses 6 genes, nós conseguimos selecionar os genes que apresentaram os melhores resultados, e aí a gente conseguiu, sim, das amostras testadas, determinar qual seria a temperatura de Melton para cada alelo de cada complexo clonal, para o 103, para o 11, para o 32 e para o 41. E aí, ao comparar, né, os resultados obtidos por essa metodologia do HRM com a metodologia do MLST, nós comparamos e esses resultados eles foram comparados e validados com o sequenciamento de nucleotídeos. E nós conseguimos detectar o alelo para cada complexo clonal em mais de 80% das nossas amostras. E depois nós também pegamos os nossos resultados e submetemos para fazer uma busca ativa no PubMLST de Neisseria com 4 alelos. Acima de 4 alelos, a gente já consegue determinar, né, identificar qual seria o complexo clonal. E nós verificamos que nós conseguimos identificar 99%, né, bateu com os resultados das 99% das amostras depositadas nesse banco. Então, é possível, sim, foi possível identificar os complexos clonais de Neisseria meningitidis através da análise por qPCR-HRM desses genes no MLST. Quais seriam as vantagens e desvantagens dessa metodologia? Vantagem porque é um método simples, é um PCR simples, e que você coloca no equipamento e você só precisa fazer uma etapa seguinte, mas é só você programar no seu equipamento essa segunda etapa de análise do HRM. É um método rápido, quando comparado principalmente com o MLST e também com a PCR convencional, já que a gente não vai precisar fazer aquela segunda etapa de correr o gel de eletroforese, né, e visualizar o gel e tudo mais. E também é um método bem mais barato, principalmente quando comparado com o MLST. As limitações é que você precisa do software do HRM, mas que isso aqui é facilmente resolvido através de... Você compra, né, a licença desse software. O equipamento é um equipamento de PCR em tempo real, sendo que a maioria dos LACENs já possuem esse equipamento. Então, alguns desses equipamentos já vêm com o software do HRM embutido. Os que não vêm, você pode comprar essa licença à parte e instalar no seu equipamento. E ele é um método de triagem, como eu falei. A ideia, né, a nossa proposta, era tentar encontrar um método rápido, fácil e barato para tentar ajudar, como eu posso dizer, essa metodologia, a proposta não é substituir o multilocus sequence typing. Ele não tem essa pretensão de substituir o MLST. Afinal de contas, não tem como a gente comparar uma metodologia que a gente vai só identificar, né, a assinatura genética de um determinado gene, com uma metodologia que você sequencia 7 genes. Né? Então, você tem 7 genes, você tem uma informação muito maior. Mas nós observamos, como eu falei, com os resultados que nós conseguimos identificar em mais de 80% o complexo clonal baseado nessa metodologia, ele seria, então, utilizado como método de triagem, já que nós conseguimos padronizar essa metodologia para os principais complexos clonais ou clones hipervirulentos que circulam no Brasil. Então, seria uma resposta rápida e ele poderia alertar, no caso, é um complexo clonal 32, então é sorogrupo B, é um complexo clonal 103, então é sorogrupo C. E no caso da gente não conseguir, não fiz e não fechou para o complexo clonal 103, não fechou para o 32, não fechou para o 11, não fechou para o 41. Então esse vai ter que sequenciar. Mas se a gente for pensar em questão de custo, ao invés de você tem 100 amostras, se das 100 você conseguir resolver 80 por HRM, você só vai mandar 20 para fazer o MLST. Então, você já reduz o custo. Até porque num surto, né,
Sim, então quanto mais rápido você tiver essa resposta... Mais rápido, né, você consegue... Sim, justamente. E uma outra limitação, que não é tanto uma limitação assim, mas você precisa conhecer o seu micro-organismo, porque você precisa identificar, né, o gene que você vai buscar, você precisa identificar as assinaturas genéticas para aí, a partir disso, você desenhar os primers específicos, né, e padronizar a metodologia. Mas é um método que atenderia principalmente aos países, né, e aqui no nosso caso, que não tem muitos recursos, e, como a Janaína também lembrou, né, seria uma resposta mais rápida e seria bastante vantajosa, principalmente em casos de surto, e que você já pode dizer, olha, está chegando aqui, está dando 32, complexo 32, é o B. E como eu ia colocar, e se de repente começa a aparecer muitas amostras, começam a dar muitas amostras, que a gente não consegue encaixar em nenhum desses 4 complexos clonais, obviamente, você vai mandar para fazer o MLST, sim, mas já pode servir de um alerta, uma luzinha, porque, olha, opa, está aparecendo muito aqui de coisa que eu não estou conseguindo fechar. Será que é um complexo clonal novo que está entrando aqui? Uhum. Será que está vindo um outro complexo clonal diferente do que a gente já está acostumado? Então, pode servir também como um sinal de alerta, né? Obviamente, sendo confirmado pelo MLST, se é um dos 4 que já circulam aqui, se é um diferente, e se for um diferente, basta voltar para o laboratório para a gente tentar identificar as assinaturas genéticas e padronizar, né, e determinar a temperatura de melting daquele determinado complexo clonal novo que, porventura, possa ter entrado no país, né? Uma outra metodologia também, mas aí, no caso, já mais a título de pesquisa, né, que seria o sequenciamento genômico, né? Agora estamos na era genômica, né? E nós fizemos também um pouquinho, é claro que não deu para fazer a quantidade de amostras que a gente fez para o HRM, a gente fez a título de curiosidade, é uma metodologia muito cara, mas que ela é muito importante porque ela determina a sequência de nucleotídeos do genoma inteiro, né? Ela nos traz informações extremamente relevantes, né, e pode auxiliar no monitoramento da resistência a antibióticos, genes de virulência, encontrar alvos novos e auxiliar também em estratégias de vacinação. E nós fizemos, foi um outro artigo também, que foi da minha tese de doutorado com o doutor Ivano, e que nós selecionamos essas cepas aqui, que também são cepas de Neisseria meningitidis, do sorogrupo C, complexo clonal 11, sendo que essa ET15 aqui é uma subvariante, é uma variante desse complexo clonal 11. E por que nós escolhemos essas amostras? Essas amostras elas foram isoladas primeiramente em 1986, no Canadá, e elas foram associadas a surtos com altas taxas de letalidade. E depois elas se espalharam por alguns países da Europa, e 10 anos depois, em 1996, elas foram encontradas, foram isoladas em estados do Nordeste, aqui do Brasil, causando surtos também. E até hoje não se sabe ao certo o que fez, por que essa subvariante foi tão letal assim, em comparação com o que já se sabia de Neisseria meningitidis do sorogrupo C, né, e dos outros sorogrupos. E aí nós fizemos o sequenciamento do genoma, e assim, só para mostrar, né, o que a gente pode extrair do sequenciamento do genoma, né? Como eu falei, a gente tem uma visão geral de todo o genoma, obviamente, do micro-organismo, né? Que a gente, algumas informações, a gente sabe lá o tamanho do genoma, né? O conteúdo GC, que é importante. E aí existem vários programas, vários softwares que você vai pegando ali as suas sequências e você vai buscar aquilo que você, né, quer saber. E aí nós analisamos primeiro a questão dos elementos genéticos móveis dessas amostras e sempre tentando comparar essas amostras, que é essa subvariante ET15 do complexo clonal 11, comparando com as cepas não ET15. E aí aqui nós colocamos nessa tabela, tudo em azul é o que elas têm de igual e em amarelo o que essa subvariante, que é atribuída a essa taxa de letalidade mais alta, ela tem e que não é encontrado na complexo clonal que não é ET15, né? Então, a gente vê que essas amostras elas possuem alguns elementos genéticos móveis que não são encontrados nas cepas não ET15.
Nós encontramos também, né, para a gente ter uma ideia, né, nas cepas do sorogrupo C, complexo clonal 11, não ET15, nós encontramos 72 genes de virulência. Olha a quantidade de genes de virulência que essa bactéria tem, né, o quão poderosa e tão perigosa que ela é. E nessas cepas ET15, nós encontramos ainda 8 genes a mais, né, dando 80 genes de virulência, né, em relação aos genes encontrados nas não ET15. E genes de virulência relacionados à endotoxina, evasão imune, aderência, né, captação de ferro. Você vê que nenhum desses genes foram encontrados nas cepas não ET15 e encontrado na maioria dessas cepas, nessa subvariante do complexo clonal 11. Nós também montamos uma árvore filogenômica e nós observamos, né, que essas cepas nós utilizamos, no nosso trabalho, nós pegamos 5 cepas que nós tínhamos isoladas na coleção do laboratório, que foram identificadas como cepas ET15, que foram isoladas na Bahia, no ano de 1996 a 2000. E a gente observa e a gente comparou com cepas que nós pegamos o genoma do GenBank, né, do banco de genomas, e nós comparamos com várias localidades de todo o mundo. Então, a gente observa que essas cepas elas estão distribuídas em todo o mundo. E aqui no genoma a gente não conseguiu, a gente esperava que essas cepas não ET15 elas ficassem num clado diferente, num clado distante, mas essas diferenças elas ficam muito diluídas quando a gente trabalha com o genoma completo, né? Depois nós aprofundamos, eu não trouxe para cá, porque senão ia ficar uma coisa muito, muito específica, né? Acho que poderia ficar um pouco pesado, mas no genoma, de uma forma geral, a gente não conseguiu ver muita diferença entre essas cepas, mas quando a gente analisa alguns genes específicos, a gente consegue ver bem claro, né? Bem nítido a diferença das cepas ET15 para as cepas não ET15, e mostrar, né, que essas nossas cepas, elas foram agrupadas aqui nesse clado e que elas estão muito próximas, né, das cepas muito parecidas, muito similares com cepas encontradas no Canadá, na República Tcheca e no Reino Unido. Como eu falei, o sequenciamento genômico ele é muito importante para auxiliar na vigilância epidemiológica e principalmente na vigilância molecular da doença meningocócica, que já é recomendada no mundo inteiro, essa vigilância molecular da doença meningocócica. No entanto, essa metodologia possui um custo ainda muito elevado, né, bem mais elevado até do que o MLST, e por enquanto ainda ela está restrita apenas a laboratórios de pesquisa, né? E quais seriam as perspectivas, né, para o controle epidemiológico da doença meningocócica, né? Como eu coloquei, né, foi a minha tese do doutorado, e que foi justamente propor, né, a ideia seria propor essa metodologia para a identificação dos complexos clonais por HRM como um método rápido de tipificação, né, seria um método de screening, um método de triagem para monitorar os clones hipervirulentos de Neisseria meningitidis que circulam no país. E a ideia seria, né, que, se fosse possível, né, a implantação dessa metodologia nos laboratórios de referência, já que os LACENs eles já possuem o equipamento de PCR em tempo real, e isso iria auxiliar bastante no monitoramento da situação epidemiológica da doença meningocócica no país e auxiliar também, contribuir com as ações de vigilância epidemiológica e sanitária da doença, né? Uma vez que a gente precisa identificar, a gente não pode parar no diagnóstico, lá no laudo Neisseria meningitidis, né? O presuntivo de Neisseria meningitidis, sugestivo de Neisseria meningitidis, por mais que o laboratório não consiga dar continuidade a esse exame, que a gente atente que esse exame, acho que era a mensagem que eu queria deixar aqui, né? É que para nós, profissionais de laboratório, as pessoas que estiverem assistindo isso, que tenham isso em mente, né? Que o exame não pode parar no laudo lá, coco gram positivo, diplococos gram negativos sugestivos do gênero Neisseria, ou resultado presuntivo de Neisseria meningitidis. A gente precisa, claro, o médico precisa disso o mais rápido possível, mas é importante, sim, para fins de controles epidemiológicos, que a gente tenha o controle do que está acontecendo, o que está circulando no nosso país. E até porque, como eu falei antes, né, a prevenção, que é a vacinação, ela é sorogrupo específica. Então, até mesmo para que as autoridades competentes, né, o que os profissionais de saúde possam atuar num surto,
é necessário saber qual o sorogrupo que está ali naquele surto, né, para que a gente possa agir de maneira eficaz e correta, né? Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu finalizo com esse slide aqui para reforçar, né, fazer minha homenagem aos profissionais de saúde, especialmente aos profissionais de laboratório, que muitas vezes ficam esquecidos lá, né, e a gente, quem é de laboratório, quem já trabalhou na rotina ou quem trabalha na rotina, sabe o tamanho da responsabilidade, principalmente quando se trata de doenças tão graves e tão perigosas e que precisam de um diagnóstico rápido e que, na maioria das vezes, está na mão do microbiologista ou do bacteriologista, né, no caso da doença meningocócica, né, através do GRAM, que é a primeira resposta que a gente dá para o médico, né? Então, reforçar aí essa importância dos profissionais de laboratório que tenham consciência dessa importância, não só desse exame, mas de todos os outros exames, e também eu acho importante ficar aí essa questão da vacinação, né? E passamos por tempos sombrios, a era negacionista, a era de que todo esse movimento anti-vacina, e que a gente precisa exaltar, sim, a importância da vacina, a importância da vacinação, para que a gente possa evitar novas pandemias ou novos surtos, como a gente já viveu, né? Então, é isso que eu tinha para falar. Obrigada. E respeitar profissionais assim, né, Paulo? Doutor Paulo, né? Respeitar profissionais, os pesquisadores que nós temos, os pesquisadores brasileiros. Eu agradeço já a presença do doutor Ivano aqui nos comentários, enfim, está aqui participando com a gente. Então, assim, muito obrigada por tanto conhecimento que você trouxe para a gente. Não pode deixar, né? Imagina, né? Deixar isso escondido, né? Não deve. E, assim, o que eu queria dizer é que nessa semana, não vou me estender muito por conta de horário, a gente viu aqui que tem elogios e tal. A gente teve duas doenças, né, que foram mais nessa semana, que foi a poliomielite, que foi abordada anteriormente nessa semana, e a gente vê mais de novo a meningite, né? E a Débora traz muito bem essa questão, ela passa tudo isso para a gente, desde o início desse tratamento do material, que tem um paciente atrás, né? Muitas das vezes o laboratório recebe, sabe dessa importância do líquor e tudo mais, de ver um GRAM, de saber fazer bem feito, de ter essa rapidez. Mas é que eu peço, né, que as pessoas tornem a microbiologia diferenciada, sim, dentro de um laboratório. Ela não é melhor ou pior que nenhum outro setor, mas ela é diferenciada. E a gente precisa ter esse olhar para a microbiologia. A gente não tem como pegar uma microbiologia e fazer por produção. A gente não tem como fazer isso, né? Então, eu peço assim, que as autoridades, as pessoas que são... Porque eu sei que o custo é alto, né? Como a Débora está falando. O custo de algumas metodologias são altas, sim, mas são necessárias para a gente ter resposta para nós mesmos, né? Para a nossa mãe, para o nosso parente, porque quando a gente fala assim, impacta, né? Para a pessoa que está ali dentro de uma situação de saúde. Então, assim, que a gente repense de tudo isso que ela falou, né? O quanto que impacta um não diagnóstico, e quanto que impacta uma não rastreabilidade, não sei se eu poderia dizer assim, Débora, de uma epidemiologia para uma prevenção, para uma ação dentro desse contexto todo que ela falou, né? A gente sabe que envolve política, custo, envolve uma série de coisas, né, dentro disso, mas eu só tenho a te agradecer mesmo. Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje, colocado isso à nossa disposição, o seu trabalho. Parabéns, parabéns ao seu laboratório, parabéns à equipe, parabéns você. Eu vou ficar aqui dando parabéns para a Débora, né? Eu sou fã, não tem como. Aí eu falo assim, não, Janaína, se contenha profissionalmente, deixa a emoção de lado, não tem como. Não tem como. Eu sei da responsabilidade que a Débora tem profissional desde quando ela estava no laboratório de diagnóstico clínico e agora na pesquisa ainda mais, a seriedade que tem esse trabalho, né? E a gente precisa enaltecer isso, né? Porque eu fico muito feliz, assim, de ver, né? E, assim, eu não sei,
as pessoas que têm essa dificuldade lá no início, que a gente no diagnóstico, por que eu estou falando isso? Porque a realidade dentro de um laboratório clínico, quando a gente não está na pesquisa, é como ela falou, a gente recebe esse líquor, né? Muitas das vezes a gente faz um GRAM, que não é tão simples assim, não é mesmo. Você às vezes não tem material, a quantidade suficiente e tudo mais, aí você vê um diplococa, você anda um pouco, vê o outro e você fala, meu Deus. Aí o coração dispara porque você está com um líquor, não é frequente a entrada desse material, dependendo do laboratório, não é frequente, e você fica sem saber, né? Assim, eu aconselho vocês, liberar não poderá, se não tiver certeza, né? A gente só pode liberar um resultado depois de ter sido confirmado, de ter certeza daquilo que foi liberado. O erro é pior, mas conversa com o médico, né? Também não omite, não tenta omitir esse resultado. Vai lá e conversa com o médico, mostra a fragilidade, porque dentro de uma questão clínica e de uma suspeita, ele também pode ele não vai fechar o quadro, mas vai ficar ali já uma ideia, né, do que ele pode fazer, se é viral ou não, né, dentro daquela questão ali que está acontecendo. Então, assim, conversa. Acho que o laboratório de microbiologia vem melhorando a respeito disso, de ter essa confiança de conversar, né, de ser mais multidisciplinar em relação a isso. As pessoas não vão, não vou falar porque você, laboratório, né, não sabe. Não, conversa. As dificuldades que a gente tem dentro do laboratório de microbiologia. Eu fiz várias anotações, algumas anotações de pergunta, mas você foi respondendo ao longo da palestra. Eu fiquei só muito curiosa, porque aí eu perguntaria só uma questão política, a questão do cinturão da África, de ter tanta incidência não ser resolvido. Existe na entrada do nosso país a questão aí desse controle, Débora, desse pessoal que vem dali, da questão... Como que é isso? A questão de você estar colonizado e tem esse cuidado, não? Pois é, assim, infelizmente, eu acho que esse controle não existe, né? Não. E, assim, a título de curiosidade também, uma coisa que eu até ia falar durante a apresentação e agora eu me lembrei, né? Até mesmo aqui, né? Não precisa nem ir para tão longe assim, né? Os sorogrupos mais comuns que a gente encontra aqui, né? Principalmente o C e o B, né? E agora o W está começando a crescer aqui no Brasil. Mas nos últimos anos, quem realmente predominou realmente a prevalência maior do B e do C. E como eu falei, né, a vacina B só tem na rede privada, o C tem na rede pública, né, para as crianças, mas talvez o pessoal mais antigo não foi vacinado, algumas pessoas não tomaram a vacina, e só agora, em 2020, entrou a tetravalente, né, a CWY. Mas até há pouco tempo a gente só tinha o C, a vacina C, disponível na rede pública. E o sul do Brasil, a região sul, ali pela proximidade com o Uruguai e tudo mais, o Uruguai e a Argentina, eles têm uma prevalência bem mais alta do sorogrupo W do que aqui no Brasil, por exemplo. E a gente vê que muito é uma rota comum de viagem de brasileiros, né? Passear, vai para o Uruguai, vai para a Argentina e não sabe nem que o sorogrupo que predomina lá é o W, que não é muito grande aqui, só agora tem 2 anos que a vacina foi disponibilizada, né, no SUS. E assim, a gente vai e nem sabe, a maioria das pessoas que vai nem sabe que lá tem o sorogrupo W e que a gente nem é vacinado contra ele, né? Então, assim, é uma preocupação que deveria ter um maior controle realmente, né? Mas infelizmente não tem. Você vê, como eu falei, né? Como eu mostrei durante a apresentação, lá no site do Ministério da Saúde, né, de acordo com o sistema lá de notificação de agravos, mais da metade dos casos notificados não tem a identificação do sorogrupo. Então, assim, a gente ainda está muito longe, a gente ainda tem um caminho muito grande aí para percorrer, para melhorar essa situação, né, para que a gente possa ter realmente um controle epidemiológico da doença no país, né. E por isso eu peço aos laboratórios que façam essa reflexão. Doutor Paulo, pode fazer seus comentários. Olha, primeiramente, parabenizar a Débora e a equipe, né? Nós temos aí um método, então,
mais rápido, que mais para frente pode ser rotina dos LACEN. Isso é perfeito, porque como vocês mesmos estão, como ela mesmo disse, a gente tem o GRAM, né, tanto hoje, nessa época de tecnologia tão grande, ainda é o GRAM em muitos e muitos lugares. E aí eu queria só fazer um pequeno comentário, que a gente tem uma coisa legal que a gente não tinha no passado, que é você poder tirar foto desse GRAM, né? E se você tem dúvida, você pode consultar os especialistas. Olha, eu tenho uma lâmina aqui, tem um paciente e tal. E isso, gente, eu acho que laboratório médico, a gente tem que ter essa visão sistêmica, né? Que o paciente está lá, então precisa de conversa, precisa acabar aquele mito, como a Janaína falou, que o laboratório é o laboratório, do laboratório. Não, nós somos uma equipe que estamos lá para salvar o paciente. Ainda mais numa internação de uma suspeita de meningococcemia, né? Então, eu acho que vale tudo. E muito legal isso aí, de tomara que dê certo, que todo mundo coloque, todos os LACENs coloquem esses tipos de método, porque a gente sabe que quem vai ganhar com isso é o paciente, né? São poucas horas que ele tem ali para decisão, para tomar decisão clínica, né? E uma outra dúvida, Débora, que eu também deixei pelo final, nós tivemos aqui em São Paulo um surto em 2022, setembro, acho que 2022, acho que foi meningocócica, foi do grupo C, né, se não me engano, é isso, né? Mas foi aqui na Zona Leste, teve uma correria para vacinação entre os profissionais e tal, mas depois você foi contido. Foi isso, né, Débora? Você se lembra disso? Sim, sim. Então, justamente por isso, a importância, né, de chegar ao diagnóstico preciso, né, correto, o quanto antes para poder conter, né, porque é uma doença de evolução muito rápida. E se não for contida o quanto antes, né, se ela for negligenciada, a gente pode ter sérios problemas à frente, né? Sim. Sim. A gente vai finalizando aqui, parabéns mais uma vez. A gente percebe que vacina sim, sempre, sempre. Informação correta, de fonte segura. A gente traz isso aqui para vocês no Micromeio, são profissionais sérios que a gente convida para vir aqui falar com vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, doutor Paulo. E eu queria falar para vocês que a IEDA estava em Tocantins, para quem entrou depois e viu a IEDA, ela estava em Tocantins e ela teve, logo assim que a gente iniciou, alguns momentos de internet, né, alguns picos de internet. Para ela, você pode voltar com calma, provavelmente ela não conseguiu retornar, pode ser que ela esteja ouvindo a gente aqui. Então, muito obrigada, IEDA. Muito obrigada, professor Paulo. A gente faz uma dinâmica, Débora. O doutor Paulo agora se despede do pessoal. Vai falar nisso, gente. O pessoal que quer certificado, é só colocar na DM do Micromeio o e-mail e a gente vai ter uma semana, tá? Para passar o certificado para vocês. Mas tem que colocar hoje até 1 hora na DM do Micromeio o e-mail e o nome todo, para a gente emitir o certificado. A gente termina aqui o 20º Micromeio, conversando no Micromeio. Todas as lives vão ficar gravadas, estão gravadas, e a gente tem a novidade que elas estão com tradução de inglês, francês e espanhol. Então, quem quiser acessar, quem quiser indicar para alguém, vai ter a tradução lá. Vocês podem conferir. E se inscrevam no canal também para saber as outras, né? Nós estamos em abril. Não, nós estamos em março. Olha, abril eu já fechei a agenda hoje, vão ter outros assuntos bons também, então fiquem sempre atentos ao canal. Eu agradeço a participação de todos vocês. Tá? E aí o professor Paulo se despede e você, no final, Débora, faz as suas considerações finais, tá? Professor. Bom, pessoal, boa noite a todos. E olha, muito importante o que se fala aqui, os cientistas, né, estão aí para falar da verdade, né? Verdade de tantos anos de estudo. Então, vacine-se sim. A vacina é a única coisa que pode salvar, às vezes, numa doença. Esqueçam as redes sociais, né? Existe aí um grupo de desinformação muito grande. Vacina salva vidas, é um ato de amor. É isso que eu queria deixar aqui para vocês.
Sensacional a sua tese, o seu doutorado, Débora, parabéns. E obrigado, Janaína, pelo convite. Boa noite a todos. Imagina. Débora, o canal é para você fechar a live. Okay, bom, agradecer mais uma vez o convite, a honra de participar aqui com vocês. Mais uma vez, reforçar a importância do profissional de saúde, o profissional de laboratório. Eu já fui profissional de laboratório também, da rotina, hoje eu estou na pesquisa, mas assim, eu sei a dificuldade que é o dia a dia de um laboratório na rotina, e eu queria deixar essa mensagem, né, dessa questão do reconhecimento, a questão de, por favor, não parem o resultado simplesmente na série SP ou na série meningitidis, para enviar para o laboratório de referência, para métodos moleculares, não precisa que a bactéria esteja viável, né, já que a gente vai trabalhar com DNA, então não tem problema, o líquor ficou na geladeira, o material está guardado, o sangue está guardado, mandem mesmo assim. E, mais uma vez, reforçar a questão da vacina, vacinem-se, procurem os postos, mantenham suas cadernetas de vacinação em dia. E aproveito também para fazer um agradecimento especial ao doutor Ivano, que me deu a oportunidade, me aceitou como aluna de doutorado. Aprendi muito com ele e ainda aprendo, né? Então agradeço a oportunidade a todas as pessoas com que eu passei aí na minha vida, na minha experiência profissional, cada um que eu aprendi um pouquinho, que eu pude compartilhar um pouquinho também do que eu sei. Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Saúde para todo mundo. Ótimo final de semana para vocês. Débora, obrigada, professor Paulo, obrigada, Ieda. Tchau, gente. Tchau.